E a paz do Senhor Jesus continue na sua casa, na sua família. Que Deus possa continuar abençoando, que você possa sempre estar realmente com esse prazer, essa paz aí na sua casa. Nós queremos agradecer desde já, você que tem cooperado com esse canal. Nós sabemos que o crescimento do canal é Deus que dá o crescimento e você acompanhando e ajudando também para dar o crescimento. Você não vai encontrar nenhum assunto que possa sair fora da norma, dentro da palavra de Deus, tudo na normalidade, que Deus ele aceita isso. Você pode ver também que pode existir alguns contra, né? Isso aí faz parte também, que não é de acordo, mas não tem problema nenhum. O importante é que nós estamos com a palavra de Deus junto de você, na sua casa, trazendo sempre a palavra do Senhor Jesus. E esse canal é uma bênção no teu viver, na tua família. Que Deus continue abençoando poderosamente e que a paz do Senhor Jesus possa continuar reinando. Você que é inscrito no canal e você que tem acompanhado sempre esse canal, Deus o abençoe. Você pode chamar amigo e amiga ou família e pode se inscrever. Nós vamos falar muitos assuntos no nosso canal aí, que eu digo nosso porque é seu também. Esse canal ele só vai à frente se você o apoiar também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco de um assunto muito importante, e esse assunto é sobre os propósitos de Deus com a família. Qual é o plano que Deus tem com a família? Hoje a família, nesse tempo muito difícil, uma crise que passa na família. A família é prioridade. A família é você dentro do barquinho com toda a sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos, sua nora aí que está sempre ao teu lado aí para te ajudar. Sua família do teto da casa que está constante, que existe também. Mas no livro de Gênesis, capítulo 2 e 18, ele diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra de todos os animais do campo e de todas as aves do céu, e trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a todos alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se acharia adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. É importante saber que a família pertence a Deus. Deus, quando ele viu a formação lá do Jardim do Éden, é muito conhecido e falado, e Deus do pó fez o homem, e Deus viu que o homem estava só, e Deus achou por bem de formar uma auxiliadora ou uma ajudadora que estivesse ao seu lado ali. Na formação de Deus e na mente de Deus, como é que Deus poderia formar, já que fez o homem do pó, e a sua auxiliadora? Como Deus poderia formar? Deus, com toda a sabedoria que ele tem, ele poderia formar o homem a mulher de outra forma diferente. Mas ele achou por bem de formar da costela. Diz a Bíblia que o versículo 21, e o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. Está aqui o versículo 23, e disse a Adão: Este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Veja bem que na formação de Deus, do casal, que é a família, Deus nunca deixou
a família só. Tem muita dificuldade que existe no meio da família. Você vê que aparecem filhos, verdade? Depois, neto, e tanto que está rodeando a sua casa, que são bênção de Deus a sua família. Depois vem a nora, e assim vem tudo rodeando você. E quem foi que formou? Porque o próprio Jesus mandou que desse a multiplicação. A palavra de Deus, quando fala assim, que o propósito de Deus com a família é grande. Deus criou a família com o propósito de produzir, e toda a humanidade não pode ficar sem produzir. Deus deixou a família, pode ver que, e o próprio Adão, que não podia ficar na solidão. Por isso que Deus trouxe para ele uma mulher. E mostrou a ele, e disse que é importante você estar os dois juntos aí, que pode se combinar e pode realmente colocar a casa em ordem. Mas só que, biblicamente falando, quando Deus se propôs a criar a mulher, fez um assunto pesado em oferecer ao homem uma companhia. O homem adormeceu, depois quando ele viu, ele estava ao seu lado uma pessoa que poderia lhe auxiliar. Porque existe essa dificuldade em tudo, às vezes, da família. Tanta barreira que enfrenta, pressão, que às vezes acontece no meio da família. Quantas vezes você, como pai de família, ou você como mãe, que é responsável pela família, você vê, queria que seus filhos fossem realmente como você queria que fosse. Há dificuldade que enfrenta na vida, mas eu quero dizer para você que Deus, o próprio Deus, que deu seu Filho, Jesus, é Ele que cuida realmente da família, porque o casamento foi Deus que o determinou, que é uma aliança que Deus fez. Podemos colocar uma coisa muito interessante para você aqui, que a Bíblia fala que a mulher foi criada para ser amável pelo homem. Deus nunca ele fez a mulher para ser espancada, não. E nem tampouco a mulher para o homem. Quando a Bíblia fala disso aí, está dizendo amável, são palavras de ser companheira do homem, ser ajudadora, e dali era ser um participante da responsabilidade dentro do lar, e todos os compromissos que tem. O homem não pode, nem a mulher pode esconder nada entre ambas partes. Por quê? Porque são pessoas que estão no mesmo teto. São pessoas que estão numa família importante que é a sua família. A sua família não é amaldiçoada, a sua família é abençoada. Por quê, pastor? Porque quem abençoou a tua família foi o próprio Deus, que é abençoado por Deus. Porque existe a dificuldade que podemos ver, que toda a família tem a sua dificuldade. Quando vê a escassez, o desemprego, a dificuldade, às vezes você pode até dizer que na tua família tem algum filho ou filha que casou e não deu certo. Trata mais dor de cabeça para você, não é verdade? Você pode resolver. Talvez pode haver uma falha nos teus filhos, aquilo que está ao seu lado aí. Como você deve agir, que é uma herança de Deus, e ele participa também da tua linhagem, que é seu filho. Você deve procurar um meio para ajudar eles, que ele possa sair da situação. Quando o próprio Deus falando, que diz que é auxiliadora, ajudadora ali, que Deus formou ali do Jardim do Éden, pode ver que o casal, quando ele pecou, longe de Deus, Deus poderia abandonar o casal. E eles ficaram escondidos. Diz a palavra de Deus que, o versículo 24, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á-se a sua mulher. Serão ambos e uma carne. Gênesis 2 e o versículo 24. Deus diz que quando casa, deixa pai e mãe. Não tem mais aquele conchego. Como? Em que sentido? Tudo que acontecer no lar, eita, eu vou para o meu pai, para minha mãe, vai me dizer como devo fazer. Ou até o ponto de quando tiver algum problema entre ambos vocês e arrumar mala e ir para a casa do pai. Não, a Bíblia não manda assim. Jesus próprio está dizendo que deve resolver esse probleminha, que possa ter um sucesso na vida espiritual. Quando nós podemos se colocar na palavra de Deus, em Gênesis 2
o versículo 25, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam ali. E viram, depois do pecado, conheceram que estava nu e não se envergonharam. Por quê? Porque antes de pecar, ele não tinha essa ousadia de se ver que estava nu. A Bíblia não fala de jeito nenhum, nem encontramos que ele teve relação dentro do jardim. De jeito nenhum. São palavras vedadas por próprio Deus. Deus não deu essa ousadia nesse direito, porque ali era um lugar sagrado, apenas ele desobedeceu. Deus tirou os dois que estavam no jardim. E depois foram produzir, crescer e multiplicar, e que não estava na palavra do Senhor Jesus. Então Deus poderia, embora que ele estava ali no lar, ali era considerado como lar no jardim, Deus poderia desprezar ele e abandonar, mas Deus sabia que o casal tinha caído, tinha pecado. E a coisa importante que existe na vida, ambas partes, que existe problema em casal, sim. Pode haver algum contratempo na vida, ou na tua vida, ou na vida do teu filho. Você deve saber conciliar a situação. Será que, biblicamente falando, o bem-estar emocional que existe, quando os fez, a Bíblia nos fala, ou melhor, macho e fêmea, Deus tinha o propósito de tornar possível a reprodução. Reprodução de quê? Crescer, multiplicar e produzir. Que fez o casamento foi o próprio Deus. E pode ver, pode as pessoas até quererem manchar aquilo que Deus fez. Mas visto que dois iguais não produz, por isso é uma prática que é difícil nós até, nesse assunto, você até falar que não tem produção. Porque o casamento que foi o próprio Deus. Aí está a situação de tantas pessoas se entender o que é o casamento. Casamento ambas partes dos dois. E a Bíblia fala sobre isso aí, macho e fêmea. E é a produção que existe do casal, que pode produzir e que pode realmente estar sempre ao seu lado. E uma coisa interessante, Deus foi quem fez o casamento. É divino o casamento. E é projeto de Deus. E podemos colocar que o bem-estar é ainda a mordomia cristã, os deveres familiares, o dever do esposo, sempre está ali, sempre auxiliando a esposa. E por que tem esse dever que quando existe na jornada e na caminhada os problemas que se levantam? Você aí casado aí, você que está na sua casa, você que está ouvindo esse canal neste momento, sempre vai existir problema que se levanta. E você deve saber o quê? Deve conciliar, você deve enfrentar os obstáculos, você deve saber que Deus está com você na sua vida e no seu coração e na sua alma. Quando nós falamos do casamento, nós falamos também não somente das flores, né, que às vezes vem, mas tem o espinho também. Existe muitos obstáculos e há dificuldades, né, que existe. Então, pessoas que estão rodeando ao seu lado, graças a Deus, você pode ter 20 anos de casado, 10, ou tem 2 ou 3, você pode ter 4 anos, ou começando agora, eu vou fazer 38 anos de casado, em nome do Senhor Jesus. Então você pode dizer, mas pastor Josias, será que 38 anos de casado, será que não tem dificuldade? Com certeza, enfrentamos guerra e mais guerra, você enfrenta também, desemprego, situação difícil para trás e outras coisas, chama-se, mas sempre com a presença de Deus eu estou me referindo. É isso que Deus está falando para você. A Bíblia nos fala que a importância que existe dentro do laço matrimonial, que o seu casamento é avante, que Deus colocou você. Observe bem que é uma coisa muito interessante para você, que é a carta escrita aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo muito adiante, e 25, você encontra uma coisa importante: e vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí o versículo 26, para santificar, purificando-se com a lavagem da água
pela palavra. Quando Jesus mandou essa palavra assim, ele está dizendo também que o versículo 28, assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Esse versículo aqui foi o próprio Deus falando. Ele falando porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então ele fez uma comparação entre o casamento e a igreja do Senhor Jesus, e o seu próprio corpo. E o versículo de Carta aos Efésios, que está escrito 2:5, versículo 31, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, serão dois e numa só carne. Pode ver que o versículo lá em Gênesis falou sobre isso aí. Lá no Novo Testamento está dando a referência também sobre esse casamento. Às vezes nós podemos se encontrar na palavra de Deus, que é muito importante. Você que está começando aí o seu casamento, você que está aí querendo ir avante no seu casamento, que Deus abençoe. Isso aí é uma dádiva e é um dom de Deus, o seu casamento. Que Deus possa abençoar. Você pode dizer, mas Pastor Josias, mas falta alguma coisa para comprar. Mas Deus, Ele vai suprir toda a vossa necessidade. A palavra de Deus, quando fala isso aí, fala para você, na sua alma e no seu coração. Porque Deus está falando isso, está dizendo que é muito importante. E a Bíblia diz que coisa boa que Deus te deu está no teu lar, no teu casamento. Então o casamento é uma dádiva de Deus. Deus foi Ele que realizou o casamento. Você que passou tantos altos e baixos, por muita dificuldade, e você viu que teve dificuldade, você está enfrentando a dificuldade, tempestade que se levanta, mas o teu casamento, teu laço matrimonial e a tua casa é bênção de Deus. Se um dia está alegre, pode acontecer. Quantas bênçãos que Deus já te deu dentro do teu casamento. Nós podemos se colocar que no casamento que foi dado por Deus, existe toda a dificuldade. Carta escrita ao Timóteo, no capítulo de 1 Timóteo 13:4, você encontra um assunto importante. Quem governe bem a sua própria casa, ter seus filhos em sujeição, com toda modestia, você que governa a sua casa, que você está com seu filho sempre em disciplina, ensinando a ele o caminho, mostrando o caminho. Você pode dizer, mas Pastor Josias, eu criei meus filhos e agora eles estão fora, eles não estão seguindo o Evangelho, ele não está indo à igreja. Você deve ajudar ele, você deve trazer uma palavra sempre para eles também. Não deve jogar fora, porque é uma herança que pertence a você que Deus te deu. Então, no casamento existe, por isso a Bíblia nos fala tudo isso aí. Quando a Bíblia fala também sobre edificar, a Bíblia fala que a prosperidade no lar, Jesus falou sobre que o teu lar é uma bênção, que tem uma prosperidade. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o casamento está dentro da aliança por Deus, da determinação por Deus. Então, ninguém pode reprovar nada. Reprovar o que é uma coisa que Deus fez. Quem fez, quem está na tua casa, é o próprio Deus. Pode ver que a Bíblia chama que a mulher que Deus lhe deu, ela edifica a sua casa. Por quê? Porque diz a Bíblia, a palavra de Deus falando, que a tua esposa, a esposa é a coroa do marido. Deus dá esse levanto à mulher. Deus dá a pessoa do próprio Deus, trazendo para a tua casa essa prosperidade. Pois a tua esposa, ela não é tua escrava, nem ele também é o teu escravo. É uma aliança que Deus fez para ambos determinar as coisas para o melhoramento. Então Deus está falando sobre isso aí no teu coração, na tua alma e na tua vida. Observe bem uma coisa que lá em Provérbios capítulo 14, e primeiro, toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba com a sua própria mão. Então aquela mulher sábia, ela edifica a casa.
mas a tola às vezes destrói a casa. Algumas traduções da Bíblia falam sobre isso aí, porque dentro do lar, o marido trabalha o dia todo, às vezes ela não trabalha, mas está no lar, ela sabe como agir entre os filhos, ou com acompanhar os filhos que existe ali ao seu lado. Então, com a sabedoria que Deus deu à mulher, ela sabe edificar a sua casa. Então, sempre a criação que existe, o homem é o cabeça, mas a mulher que determina no sentido da criação, porque ela sabe cada filho que ele está ao seu lado. É isso que Deus está falando. Grande responsabilidade que uma mulher tem sobre a sua casa. E é o compromisso que Deus deu a ela, grande. E o homem, sim, cabeça, mas não para machucar, mas para orientar, para dar uma cobertura que existe. Então, Deus o abençoe, que Deus ajude. Você pode acompanhar esse canal, continuar, porque vai ter como pode resolver o problema do casamento. Você vai ver amanhã, você pode acompanhar aí esse canal. Você vai ver também como pode resolver o problema do problema que está na sua vida. Será que pode resolver um conflito ou um ódio? Como pode resolver o problema? Então nós vamos falar um pouco para você também. Vai ser uma bênção na sua casa, no teu coração e no teu lar. Eu vou orar para o teu filho. Talvez aquele filho que está dando um trabalhinho para você. Talvez seu filho que está dando desgosto na sua vida. Ou aquele que está ao teu lado, que é um membro teu aí, que é o teu filho aí, ou tua filha, que sabe, alguma coisa acontecendo aí, ou teu neto. Mas Deus vai resolver esse probleminha, porque a tua família é bênção de Deus. Senhor nosso Deus, a tua presença. Te peço agora, Senhor, neste momento, ó Pai, tua graça, tua misericórdia, essa família, este lar, ó Deus que aí está. E sabemos que a família te pertence. Foi tu que levantaste a família, Senhor, para prosperar, Senhor. Esse pai de família, essa mãe de família, que tem passado por dificuldades. Também eu te apresento os netos que estão ao seu lado. Te apresento também, Senhor, aquele que está querendo, às vezes, desfazer do casamento, ou quebrar a aliança, Senhor, que foi feito. Mas tem misericórdia, ajuda esse casal. Meu Deus, ajuda, dá ele prosperidade material. Talvez está desempregado, talvez está passando uma crise, Senhor, e está enfrentando muita dificuldade. Mas Tu és o Deus importante que pode trazer esse milagre, Senhor, na vida dessa família. Em Teu nome, Senhor, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe e que Deus ajude. Se vês amanhã, que com certeza, ligadinho no canal, que nós vamos ver como é que Deus pode agir no conflito que existe para dar uma conciliação ambas partes. Que Deus abençoe e continue na bênção em nome do Senhor Jesus.